Olá, boa noite, sejam bem-vindos nesta nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live e hoje, em especial, ao desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, que vai falar sobre improbidade administrativa, que é o tema do curso que vai ser proporcionado pelo IARGS a partir do mês que vem. E ao final desta live haverá a participação também especial da vice-presidente do IARGS, da doutora Lúcia Kopitschky. Ela que é a vice-presidente e vai falar sobre esse curso que está sendo coordenado por ela e pelo doutor Paulo Torelli. Lembro que todas as lives e as videopalestras estão postadas no canal do YouTube. E para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para obterem as notificações. Agora aqui, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Como vai, desembargador? Seja muito bem-vindo nesta live de hoje. Agradecido por essa ligação. Estou às suas ordens, Terezinha. A imagem está ótima, o som está ótimo, seja muito bem-vindo. Antes de eu chamar o senhor para falar, eu queria dizer que o artigo dos estudos jurídicos de hoje foi elaborado pela advogada Camila Lohmann, que abordou o tema Lei 14.138/2021 e a ampliação da presunção da paternidade. Este artigo está postado no blog e no site do IARGS. E o artigo da próxima semana, dia 4 de maio, será do nosso convidado de hoje, o desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira. E o assunto escolhido por ele é Exame de Propostas Reformistas da Constituição. Todos os artigos estão postados no site e no blog do IARGS. Agora sim, doutor, seja muito bem-vindo na minha estreia como mediadora hoje aqui. Um abraço à doutora Melita, que está nos ouvindo, a doutora Camila também. A palavra é sua. Mas eu gostaria de antes, o doutor Alfredo Guilherme Engler também aqui entrando, eu gostaria de ler o seu mini currículo. O desembargador é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul por concurso público em 1960, atuando nas comarcas de Jaguari, Estrela, Santiago, São Jerônimo, São Luís Gonzaga, São Leopoldo e Porto Alegre. Em 1974, foi nomeado juiz do Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul pelo Tribunal de Justiça, sendo promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado em 1978. Passou a compor o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em 1988 como vice-presidente e corregedor na categoria dos desembargadores. No ano seguinte, foi eleito presidente do TRE do Rio Grande do Sul. Ao deixar o TRE, aposentou-se das funções de magistrado e passou a advogar. Foi professor de Direito Penal e Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado. Autor do livro Justiça e Ética, de grande circulação. Boa noite novamente, desembargador. Boa noite, estou às ordens. Muitas pessoas aqui lhe saudando, fazendo uma saudação. A doutora Camila colocou uma honra poder participar e colaborar com os estudos jurídicos do IARGS. Uma honra para nós também. A doutora Ana Amélia Prates aqui também presente. E muitas pessoas aqui também fazendo as suas saudações para o senhor. A doutora Lúcia Kopitschky já está aqui, dando boa noite ao desembargador e amigo. Não. O senhor quer falar alguma coisa antes de começar sobre o seu tema?
Não, só agradecer essa ligação que vocês estabeleceram comigo. E eu estou à disposição para tratar do assunto de improbidade administrativa que tanto vem assolando o problema judiciário no Rio Grande do Sul. Então, doutor, É isso que eu gostaria. vamos partir do princípio, né? O porquê da escolha desse tema. Tema este que o IARGS vai oferecer como curso a partir do mês que vem, no dia 18. É o tema do curso do IARGS, né? Que está sendo coordenado pela nossa vice-presidente, doutora Lúcia Kopitzky, com auxílio do doutor Paulo Torelli, cuja live também vai acontecer nessa quinta-feira. Então, vamos ao tema, doutor. Muito bem. Vamos ao tema. Como é que o tema apareceu? Sim. O tema apareceu por uma decisão da direção do IARGS. Direção essa que tem como presidente a Sulamita Santos Cabral. Sulamita Santos Cabral é uma pessoa extraordinária que vem estabelecendo uma administração e uma orientação filosófica e administrativa dentro do IARGS, de forma extraordinária, projetando o IARGS em suas linhas de exame de direito, defesa dos advogados, defesa da ordem jurídica e, principalmente, da nossa Constituição democrática brasileira. Lúcia é a Lúcia Liblin-Kopitzky, para dizer o nome completo, é a vice-presidente do Instituto, e ela que me convidou para fazer esta palestra, que é a palestra inicial do curso. O curso prosseguirá depois com pessoas de mais alta categoria. E eu já posso até dizer que o primeiro a falar vai ser o Dr. Paulo Torelli, um homem de extraordinário conhecimento em matéria de administração, foi procurador-geral do Estado e também é um grande professor de direito constitucional. Certamente, Paulo Torelli e todos os que seguirem depois dele suplementarão tudo aquilo que eu não consegui dizer, tudo aquilo que eu não tive condições jurídicas de dizer, tudo aquilo que eu tinha que dizer. Porque a manifestação de quem fala está sujeita a lapsos, está sujeita a equívocos, e eu desde já me penitencio pelos lapsos e pelos equívocos que possa trazer na minha fala. Em primeiro lugar, agradecer Sulamita, que justamente procurou o tema e descobriu esse tema. Lançou o tema como uma necessidade dentro do Instituto. E Lúcia, como vice-presidência, apoiou imediatamente. E Sulamita, então, atribuiu a Lúcia a tarefa de executar o curso esse que nós prosseguiremos depois de mim, depois de Paulo Torelli e tantos outros que vierem durante o mês de maio seguinte. O que seria isso, então? É um curso de improbidade administrativa. Ora, é um curso de grande importância em relação à probidade, porque nós somos homens probos, nós somos pessoas probas, homens, mulheres, e ensinamos às crianças a necessidade de serem verazes, de dizer a verdade, de manifestar aquilo que vai dentro da psique e dos sentimentos das pessoas. Então, temos essa importância da probidade, e Lúcia, então, me pediu que eu iniciasse as palestras abordando, em primeiro lugar, o que seja a probidade administrativa. Mais tarde eu vou dar mais dados sobre o curso. Eu vou dizer quais são os professores e quais são os temas. Mas eu gostaria de lhe interromper um pouquinho, só para dizer de algumas manifestações aqui. Obrigada, desembargador. A doutora Melissa Teles Baruffi colocou parabéns ao IARGS pela escolha do tema e também do palestrante.
O doutor Juliano colocou grande mestre, o doutor Marco Aurélio. Coloco aqui também que a doutora Isabel Beck, a nossa diretora, está presente. E a doutora Sulamita Santos Cabral acabou de escrever: boa noite a todos, saúdo a todos que participam desta live. Meus cumprimentos em especial ao doutor Marco Aurélio pela exposição e a nossa jornalista Terezinha que conduz os trabalhos da noite. O doutor Tiago Fisch está aqui presente, a doutora Isolda Borer. Enfim, várias pessoas aqui lhe prestigiando e dando boa noite, doutor. Bom, vamos prosseguir então. Vamos à escolha do seu tema, isso mesmo. Vou dizer que a Isabela foi minha aluna na Faculdade de Direito, é uma grande advogada. Bom, vamos continuar então. É importante, né, no problema da improbidade administrativa, chamar os advogados para que eles se aprofundem, para que eles estudem, para que levem adiante as ideias necessárias a projetar nas instituições brasileiras o que seja a atuação em relação às improbidades administrativas, de maneira que nós teremos que começar pelas probidades administrativas. Temos que também, desde logo, e eu gostaria de citar um grande ministro do Instituto do Superior Tribunal de Justiça, o doutor Gilson Dipp. Ele foi um grande pesquisador e atualizador do que seja improbidade administrativa, dizendo que a improbidade não pode se basear, as ações da improbidade não podem se basear em interesses políticos. Temos que ir mais longe, temos que ir o interesse da verdade, o interesse em que haja uma sentença justa. Isso sempre dizia Gilson Dipp, e eu vi muitas palestras do Gilson em que ele dizia exatamente isso, e eu gostaria de citar o nome dele, até por uma questão de respeito à pessoa dele. Bom, a improbidade administrativa deve ser cuidada desde o início através de um exame vernacular, ou seja, o que é probidade. A probidade nada mais é do que a integralidade, a retidão, o amor à verdade, o amor a realizar condutas administrativas e condutas que interessem à sociedade de forma reta, de forma veraz. Isto é a probidade. A probidade é um dever de todos nós, principalmente daqueles que atuam nas áreas jurídicas. Aliás, e eu trago aqui a Constituição Federal, nela estabelecem-se, no artigo 37, um dos mais longos artigos da Constituição Federal, estabelecem-se princípios fundamentais dentro do que nós possamos chamar de probidade administrativa. Podemos citar 4 pontos essenciais, e depois mais um 5º ponto, que só veio para a Constituição depois de 1997. Os pontos essenciais são obediência à legalidade, obediência ao princípio da impessoalidade. Nós não podemos fazer nada na administração que seja personalista. Temos que nos reverenciar a impessoalidade. Além disso, a moralidade administrativa é essencial para a Constituição brasileira, assim como a publicidade dos atos administrativos. Tudo isso faz parte do artigo 37. E, fazendo parte do artigo 37, temos que reverenciá-lo como elemento básico. Depois veio a eficiência, e foi colocada a partir de 1978. Essa foi um outro princípio adicional. E é tão grande esse artigo que tem 23 incisos e cheios de parágrafos. E temos que estudá-los todos minuciosamente, principalmente os senhores advogados, os senhores juízes,
os senhores membros do Ministério Público, porque é longa a legislação que trata da probidade e da improbidade administrativa. A probidade pelos princípios e a improbidade pela sonegação ou pela lesão a esses princípios. É importante também que nós façamos a citação importantíssima e básica da Lei 8.429. É ela que disciplina o que seja improbidade administrativa, que estabelece as sanções e os tipos de improbidade que nós veremos são 3 tipos fundamentais. O artigo 1º desta lei, quando fala em improbidade, diz que a improbidade é uma conduta má, é uma conduta perversa, é uma conduta ímproba ou sem probidade. E essa conduta é inadmissível dentro do aspecto administrativo que rege os bens públicos, que rege o comportamento dos agentes públicos de forma a respeitar o direito, a respeitar a impessoalidade, a respeitar a moralidade, a respeitar a publicidade e estabelecer lesões que essas desobediências possam trazer. Qualquer agente público pode ser chamado a responder pela improbidade que ele eventualmente tenha praticado. Na administração, nós temos que, em primeiro lugar, estabelecer quem são os agentes públicos. Ora, os agentes públicos são todos aqueles. É ampla a conceituação do que seja agente público. São os que têm vinculação com mandatos, com cargos, com empregos, com funções. E se estabelece, inclusive, mais, no artigo 3º da Lei 8.429, estabelece a extensão do que seja improbidade administrativa. A lei obriga que o agente público, que aquela pessoa que administra os bens públicos, deva zelar e velar pela legalidade, pela impessoalidade, pela obediência à moralidade, pela obediência à publicidade dos atos administrativos e até pela eficiência que foi introduzida no artigo 37. E, de qualquer maneira, se punem as condutas dolosas e culposas. Havendo a conduta dolosa ou a conduta culposa, estamos diante da necessidade de ressarcimento do que foi o dano prejudicial à administração. Eu, como professor de penal, tenho que trazer um pouquinho dos meus conhecimentos a respeito do dano. É fundamental no direito penal, e não tanto no direito administrativo, mas próximo, a existência do princípio da ofensividade. Ou seja, toda conduta que estabeleça lesões, estabeleça danos, ela é uma conduta importante para o direito. No direito penal, em seguida se impõe a pena, e verificada a existência de conduta que é ofensiva aos princípios do direito penal. Da mesma forma no direito administrativo. Só que o direito administrativo não é tão rígido quanto o direito penal, não é tão punitivo quanto o direito penal. Então, no direito penal, nós somos mais exigentes. Por exemplo, no direito penal, nós temos uma fórmula de punição dos chamados crimes de perigo, e aí se divide em crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Eu sempre sustentei, que o que vale no direito penal
para estabelecimento de uma pena, de uma sanção, é a existência de um perigo concreto. O perigo abstrato é uma questão de criação, até muitas vezes, do juiz. Quem será esse perigo abstrato? O artigo 132 do Código Penal, quando fala dos crimes, do crime de perigo para a vida ou saúde, ele estabelece dois elementos básicos, dois elementos fundamentais, quando haja uma conduta que direta ou imediatamente possa causar o dano. Ora, lá no artigo 5º da Constituição, e vamos sempre fazer ligação do direito penal, do direito administrativo, que são as duas fórmulas de direito público mais interessantes, fazer uma ligação com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição brasileira. A Constituição brasileira estabelece um princípio de que é inafastável a atuação do Poder Judiciário. Quando? Em duas situações. Quando houver uma lesão ou quando houver uma ameaça a direito. Ora, a ameaça a direito não pode ser uma ameaça abstrata, porque não há ameaça abstrata. Logo, se o crime de perigo abstrato existe na legislação, pode-se dizer que ele entrou com o pé dentro da inconstitucionalidade. Por quê? Porque a obrigatoriedade da atuação judicial é quando houver a lesão ou a ameaça a direito. E a ameaça nunca é abstrata, é sempre concreta. A mesma coisa, então, nós queremos usar também dentro do direito administrativo. Ou seja, os elementos do direito administrativo se preocupam muito com o quê? Com o enriquecimento da pessoa que pratica o ato administrativo, a lesão ao erário e depois uma conduta contrária aos princípios, mesmo que nem sempre haja perigo de dano em relação à conduta desse agente. São os três pontos fundamentais, ligados ao artigo 9º, ao artigo 10 e ao artigo 11 da Lei 8.429. Eu pretendi que hoje seria uma aula, né, doutor? Eu falei que a live de hoje, de 1 hora, seria uma aula, né? De uma hora seria uma aula. E só vou lhe interromper um pouquinho para dizer que a doutora Maria Isabel Beck colocou um grande abraço para o meu querido professor. É sempre muito bom assistir às suas aulas e palestras. A doutora Melissa Teles Baruf, grande orador, sempre uma fonte rica de conhecimentos. Desculpe, doutor, lhe interromper, mas de vez em quando eu tenho que dizer as diversas manifestações que estão sendo colocadas aqui. É uma grande satisfação minha receber essas manifestações, sem dúvida nenhuma. Bom, então nós estamos diante de 3 pontos fundamentais dentro da improbidade administrativa. Primeiro ponto é aquele em que o centro da conduta é o enriquecimento. O segundo não é necessariamente o enriquecimento, mas pode ser também. Mas o segundo é o dano, a lesão ao erário. E o terceiro é o descumprimento dos princípios e, fundamentalmente, daqueles 5 princípios estabelecidos pelo artigo 137. Estamos, então, portanto, diante dessas 3 situações em que a improbidade administrativa é tratada pela Lei 8.429. Vejam bem, inclusive no artigo 8º da lei, se estabelece que os bens auferidos por alguém de modo ilícito e os valores se restringem no caso de falecimento da pessoa, se restringem à sua herança. Não pode passar além da sua herança aqueles bens e aqueles valores que forem
obtidos de forma ilícita pelo agente público. O artigo 9º, nós vamos agora passar para os três artigos fundamentais. O artigo 9º trata dos atos de improbidade que dizem respeito a um elemento central que seja o enriquecimento de alguém. O ato administrativo procura enriquecer alguém. E aí nós vamos ter que passar, então, para o artigo 9º. O artigo 9º estabelece, o artigo 9º é um grande artigo, estabelece os elementos de punição. Onde houver enriquecimento, se estabelece primeiro a perda de bens. A perda de bens ou de valores que foram auferidos por quem enriqueceu. Acho que alguém está tentando telefonar para este número e está dando um probleminha de áudio, doutor. Como? Passou agora, melhorou. Estava dando um probleminha de áudio, acho que alguém estava tentando se conectar com esse aparelho. Mas agora já está ok de novo. Bom, posso prosseguir? Pode, agora sim. O artigo, então, estamos aqui vendo o artigo 9º da Lei 8.429. O artigo 9º tem uma porção de lesões àqueles princípios básicos do artigo 37 da Constituição. Vejam, no artigo 9º, é enriquecimento de alguém que age para enriquecer e age de forma ímproba para enriquecer, para ganhar vantagens pessoais. O artigo 9º, por exemplo, diz receber para si ou para outrem, receber vantagem econômica, perceber vantagem econômica direta ou indireta, utilizar em patrimônio próprio obras e atuações do poder público, adquirir para si ou para outro no exercício de mandato bens de qualquer natureza. E aí vai o artigo 9º ligando cada uma dessas condutas à lesão daqueles princípios, à lesão da obrigação de legalidade, à lesão da moralidade administrativa, a lesão ao princípio da impessoalidade, são muitos aqui, aceitar emprego, comissão, exercício. Isso aqui é contra o princípio da impessoalidade, isto é, se dá para alguém determinado um determinado direito de enriquecimento. E assim vai, são 12 incisos desse artigo 9º que ofende a legalidade, que ofende a moralidade, que ofende a impessoalidade e a publicidade. E também pode até ofender o 5º elemento do artigo 37, que veio ao depois. Esse artigo 37, eu já disse, ele foi editado em 1900, esse inciso, esse elemento foi editado em 1998. Bom, as consequências, vejam bem, as consequências da conduta ímproba de enriquecimento para alguém. Consequência, perda de bens. Perda de bens ou de valores que passaram do patrimônio público para patrimônios pessoais. Ou seja, a pessoa já dolosa ou culposamente fez com que esses bens e com que esses valores ingressassem em outro patrimônio que não o patrimônio público, o patrimônio pessoal. Necessidade de uma sanção de ressarcimento do dano. Se eu pratico uma conduta ímproba no sentido de obter vantagem de enriquecimento, ao mesmo tempo eu estou praticando danos causadores de enriquecimento pessoal. E aí cabe o necessário ressarcimento desses danos. Outros dois elementos, eu trato os dois juntamente, é a perda da função pública como sanção, ou então a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos.
São duas situações também que estabelecem sanções decorrentes da improbidade. Só que aí temos uma pequena ressalva. Tanto na perda da função pública quanto na suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, deve haver necessariamente para sua execução, para que haja a perda da função e que haja a suspensão dos atos políticos, necessariamente deve haver o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Sem o trânsito, deve-se aguardar que haja o trânsito para que se possa estabelecer tanto a perda da função quanto a suspensão dos direitos políticos do agente ímprobo. São as duas que eu tenho que chamar bem a atenção. Além desses elementos, além dessa sanção, temos mais outra sanção, que é a multa civil. A multa civil é estabelecida 3 vezes o valor da vantagem. Se com o meu ato de improbidade eu enriqueci, eu devolvo ao erário 3 vezes o valor da vantagem obtida. Isto é, não é um mero ressarcimento, mas é um ressarcimento punitivo, porque vai além daquilo que se apropriou. Depois temos a proibição de contratar. A proibição de contratar ou de obter benefícios da administração vige por 10 anos. A vigência dessa sanção é por 10 anos. Ou seja, não posso praticar contrato com o poder público. Não posso receber benefícios do poder público por 10 anos. Tudo isso em razão do enriquecimento do artigo 9º da Lei 8.421. Vamos agora passar adiante. O artigo 10 estabelece danos ao erário. Não que na primeira, no artigo 9º, não possa haver danos ao erário, pode, mas ali o elemento central da improbidade é o enriquecimento sem causa, o enriquecimento ilícito. Já no artigo 10, o elemento central não é o enriquecimento, pode haver enriquecimento ilícito, pode haver quebra de princípios, mas o fundamental para o artigo 10 da Lei 8.429 é a existência de um dano ao erário. Ali está o prejuízo ao erário. Vejam, até o princípio da ofensividade, lá do direito penal, também se aplica exatamente aqui no direito administrativo. Ou seja, deve haver dano, deve haver lesão, deve haver ofensa ao erário. E aí as sanções são 4, estabelecidas pelo artigo 10. Primeira, a suspensão do direito político. Lá, a suspensão, naqueles casos de enriquecimento, era de 8 a 10 anos. Aqui passa a ser de 5 a 8. É menor, porque não houve o enriquecimento básico, houve a lesão básica, que é o elemento central do artigo 10. Vejam, e é necessário para a aplicação dessa suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, o trânsito em julgado da sentença condenatória. Havendo trânsito em julgado da sentença condenatória, passa a ser aplicável imediatamente depois do trânsito em julgado a suspensão dos direitos políticos. Além disso, como sanção do artigo 10, e vamos ver aqui, o artigo 10 é muito interessante. Ele tem, aqui estou de posse da lei, ele tem, no seu casuísmo, 13 incisos que estabelecem casos de dano ao erário. Facilitar ou concorrer de qualquer forma a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica. Permitir ou concorrer para que uma pessoa física ou jurídica... Isso pouco importa qual seja a pessoa jurídica. Não precisa ser o agente da administração, desde que haja a lesão
ao erário. Aqui nós temos vários itens em que se ofende a impessoalidade, vários itens em que se ofende a ilegalidade, a legalidade, ou seja, são condutas ilegais, mas são condutas imorais e ofendem o princípio básico da legalidade e todo o artigo 37 da Constituição Federal. Temos a moralidade administrativa lesada nesses casos. Temos a impessoalidade também, né, também danificada em relação ao artigo 10, em um dos seus 13 incisos. Eu não vou examinar, porque eu sei que os meus colegas, depois, com a sua experiência, aqueles que forem ministrar as aulas posteriores, farão de forma muito mais precisa, muito mais direta do que eu poderia falar numa palestra de introdução ao princípio de lesão administrativa, da improbidade. Então, temos aqui ainda a perda de bens, se acrescidos. Vejam bem, os bens não eram elemento central para ir em favor de alguém, e sim eram elementos de prejuízo do erário. E, havendo isso, a perda desses bens é um acréscimo à lesão, ao acréscimo da pessoalidade, da impessoalidade, à lesão do artigo 10, a lesão do erário. Temos também uma previsão de multa civil, que estabelece, vejam, na multa civil do artigo de enriquecimento pessoal, nós temos um valor 3 vezes a vantagem obtida. Aqui, se houver vantagem obtida em decorrência do dano causado ao erário, 2 vezes o valor do dano. Ou seja, é um pouco menor, porque ali tem aquele dolo mais ligado a alguém. Aqui o dolo é maior, é de causar prejuízo ao erário, mas não é necessariamente central para estabelecer uma ligação em favor de alguém, embora isso possa acontecer. Finalmente, também temos a imputação, a sentença, a sanção de não poder contratar ou não realizar, receber incentivos da administração por 5 anos. Lá são 10, porque é o enriquecimento pessoal. Aqui, apenas o dano, pode haver ou pode não haver enriquecimento pessoal. O artigo 11, por sua vez, estabelece 7 incisos. O artigo 11 se preocupa com a lesão a direitos, a princípios administrativos. Os princípios administrativos são meramente formais, muitas vezes, mas a sua lesão decorre da inobservância do agente de improbidade. Ele não chega a obter um dano direto, mas simplesmente estabelece uma conduta ofensiva a princípios básicos da administração. Assim, no artigo 11, só para citar o primeiro inciso, praticar ato visando fim proibido em lei. O ato é proibido em lei e, no entanto, a pessoa o pratica, mesmo que não haja enriquecimento pessoal, mesmo que não haja dano ao erário. Mas basta para a improbidade que haja o ato visando o enriquecer, o fim proibido em lei. Da mesma forma, aquele inciso 2º, que é de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ofende a publicidade, que é um dos elementos do artigo 37, portanto, é uma conduta de improbidade administrativa. Não precisa enriquecer ninguém, não precisa causar dano ao erário, simplesmente uma ofensa formal
a um dos princípios que estão estabelecidos na Constituição. Negar publicidade aos atos. Aqui ofende diretamente o princípio da publicidade. Os atos administrativos têm que ser públicos. E ali no artigo 37, estabelece vários incisos sobre publicidade, para que não fique só guardado dentro de uma pessoa muito próxima, de alguém que foi beneficiado formalmente. Mas mais, a publicidade deve ser um elemento para a sociedade. Toda a sociedade tem que saber o que foi feito, o que foi praticado dentro da administração. Esse é o princípio da publicidade, fundamental. Deixar de prestar contas. Até pode não ter havido nada. Pode até não ter havido dano nem a enriquecimento pessoal, nem dano ao erário. Mas basta que a pessoa deixe de prestar contas, que é uma obrigação, assim como o direito eleitoral também. O direito eleitoral é obrigatório prestar contas. Aqui também nós temos a obrigação de prestação de contas. Aliás, no direito eleitoral, quando a prestação de contas decorrer de obter vantagem eleitoral, ela passa a ser uma conduta que traga como consequência a perda da condição de candidato a cargo eletivo. Aqui também. Aqui nós temos as sanções aqui do artigo 11 que eu vou passar a relatar agora. Então são 7 artigos que ofendem a legalidade, que ofendem a publicidade, que ofendem a impessoalidade. São aqueles artigos, são aqueles elementos contidos no artigo 10, artigo 11. O artigo 11, por sua vez, estabelece determinadas sanções. Temos aqui a primeira sanção quando houver um dano. O agente não quis praticar o dano. Ele não quis enriquecer, mas houve o dano. Então, nesse momento, há necessidade de ressarcir o dano. Ou seja, o erário recebe o ressarcimento da perda que teve em razão da contrariedade a princípios estabelecidos na Constituição. Outra sanção, e aqui são duas que exigem trânsito em julgado, é a perda da função pública. Se o ato administrativo de desobediência a princípios da administração, a princípios constitucionais for grave, pode haver a perda da função pública. Mas aí, no momento em que o juiz decretar a perda da função pública, temos a necessidade do trânsito em julgado da sentença. Só pode ser executada a perda da função pública depois do trânsito em julgado, como nos casos do artigo 9 e no caso do artigo 10. A suspensão de direitos políticos também é de 3 a 5 anos. Vejam lá, no artigo 9, quando há enriquecimento, a suspensão é de 8 a 10. No artigo 10, quando não há vantagem pessoal, ou a vantagem pessoal é simplesmente uma decorrência, quando existe dano do erário, é de 5 a 8. E aqui, quando há a falta de obediência ao princípio da administração, ao princípio constitucional, temos de 3 a 5 anos. Também aqui, necessário para a execução da sentença que se estabeleça o trânsito em julgado da decisão condenatória. Além disso, por 3 anos, a pessoa não pode realizar contratos com qualquer órgão administrativo, ou seja, qualquer órgão que tenha como base o direito público. 3 anos são suficientes, portanto, para esta quebra de princípios administrativos, às vezes sem dano e às vezes sem enriquecimento. Finalmente, uma última sentença, uma última consequência do reconhecimento do artigo 11. É uma multa civil. E aqui, sim, leva-se em consideração a remuneração, porque não há vantagem, nem pessoal, nem contra o erário,
leva em consideração a remuneração do agente que praticou o ato de improbidade. E aí é 100 vezes o valor da remuneração aferida pelo funcionário. Que maravilha! Veja, então, como nós temos sanções importantes para debelar, para impedir, para fazer com que haja uma exemplaridade de punição para atos administrativos. Mais uma coisa ocorre dentro da Lei 8.429. É necessário que haja declaração de bens do servidor vinculado à administração pública. Essa declaração de bens deve ser feita perante o órgão a que se destina a vinculação do funcionário, do contratado, daquele que for exercer a função pública, se estabelece antes da posse. Antes de tomar posse num determinado cargo, no exercício de uma determinada função, o agente administrativo tem que apresentar uma declaração de bens. Uma declaração de bens em que o Estado possa depois utilizá-la para estabelecer uma sanção de perda de determinados bens do funcionário. E aqui nós temos um artigo, o artigo 13, que é muito interessante em seu inciso, em seu parágrafo 1º. A declaração de bens compreenderá imóveis, móveis, semoventes, etc., etc. E aqui uma coisa muito interessante, que eu tenho certas dúvidas. Diz aqui, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e outras pessoas que vivem sob a dependência econômica do declarante. Se pergunta, isso é constitucional? O meu filho é obrigado a ressarcir o dano que eu pratiquei em relação ao serviço público? A pessoa que dependa de mim tem a obrigação de ressarcir? E aqui nós temos, então, aquele artigo sobre declaração de bens que estabelece um limite. O limite nada mais é do que o da herança. Isto é, não pode se passar do quantitativo da herança. Porque se houve uma conduta ímproba do artigo 9º ou do artigo 10, em que houve enriquecimento pessoal, em que houve dano à administração, tanto a quantidade do enriquecimento quanto a do dano devem estabelecer o quantitativo do ressarcimento dos parentes e dos que vivem junto com o administrador ímprobo, de acordo com a herança estabelecida lá no artigo 8º da mesma lei. Ou seja, não pode passar do quantitativo da herança. Porque senão nós estaríamos punindo pessoas que não praticaram o ato administrativo sem dolo, sem culpa, e às vezes nem têm conhecimento do ato administrativo, estaríamos punindo essa pessoa porque é parente, porque é filho, porque vive na dependência do autor do ato administrativo. Ou seja, a lei estabelece, portanto, uma cautela em relação ao quantitativo do ressarcimento. Toda declaração de bens, ela vale porque se supõe que o declarante esteja falando a verdade. Então, ele tem a obrigação também de, anualmente, atualizar a declaração de bens. Se ele não atualizar, porque há dúvidas em relação à sua conduta, ele pode ser demitido a bem do serviço público, porque a obrigação dele é anualmente realizar a atualização dos seus bens. Não há necessidade de atualização se o administrador que teve a obrigação de apresentar a declaração de bens continuar
na declaração de imposto de renda, a fazer a declaração dos bens que ele ainda tem. De maneira que a declaração do imposto de renda é suficiente para suprir o que diz esse artigo que impõe a necessidade de atualização. Bom, estamos agora diante de procedimentos. Talvez eu possa até encerrar esta pequena digressão que estou falando, examinando os dois procedimentos fundamentais: o procedimento administrativo e o processo judicial. O procedimento administrativo decorre de uma representação à administração, não ao juízo. Decorre de uma representação que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Desde que tenha conhecimento do ato administrativo de improbidade, qualquer pessoa pode representar perante a administração. E aí nós temos, então, a obrigatoriedade de que essa representação esteja adequada ao elemento da representação. O que a representação precisa apresentar? Um fato. Em primeiro lugar, a estabelecer quem faz a representação, a sua qualificação pessoal. Depois, o fato do qual ele acha que uma comissão administrativa possa estabelecer uma investigação adequada. Ou seja, o fato com todas as suas circunstâncias. Além disso, ele tem que estabelecer a autoria. E aqui a autoria, no direito penal, a autoria pode ser decorrente de indícios veementes. Aqui também utilizaríamos analogicamente os indícios veementes. E também a prova. A prova que ele apresenta, pela qual, ou as provas que ele apresenta, pelas quais ele quer que se estabeleça uma investigação administrativa. Se a representação não apresentar esses elementos, isto é, não falar no fato especificamente, não declinar o fato, não estabelecer quem é a autoria por indícios veementes, não apresentar provas, não qualificar o autor da representação, a comissão investigante, ela fará a rejeição imediata da representação. Essa rejeição pode ter efeitos permanentes ou pode ter efeitos razoáveis apenas, no sentido de poder ser referendada novamente pelo autor da representação. Poderá, diante de novos fatos, estabelecer uma nova representação. Ou seja, ela não transita em julgado sempre. Aí, o que faz a comissão processante? A comissão processante faz a apuração de tudo aquilo que constou da representação. Quem fez a representação, a sua qualificação, o fato pelo qual ele representou, a autoria do fato com seus elementos de indícios veementes e as provas que ele trouxe para, então, fazer essa apuração. A consequência dessa comissão que se estabelece, uma comissão administrativa, investigante, tem que dar ciência, então, sempre ao Ministério Público, porque qualquer pessoa pode representar. Nem sempre é o Ministério Público, nem sempre é um Tribunal de Contas. Pode ser o Tribunal de Contas, pode ser um agente do Ministério Público, mas poderá ser qualquer pessoa. Então, o Ministério Público deverá ser notificado a respeito da representação, assim como também o Tribunal de Contas, também se já realizou inspeção naquelas contas apresentadas
pelo autor da representação. Olha, o parágrafo do artigo 15 é muito interessante, porque ele estabelece aqui, no processo administrativo, ele estabelece que, ainda que não haja atuação do Ministério Público, ainda que não haja atuação do Tribunal de Contas, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas pode requerer sequestro de bens da pessoa que está sendo investigada. Ou seja, estabelece sequestros para que se possa depois, na ação judicial, estabelecer o ressarcimento do dano causado ou que se possa tirar o bem da propriedade daquele ou da posse daquele que atuou em desconformidade com o artigo, ou em conformidade com o artigo 9º da lei. Vem, então, o processo judicial. O processo judicial, o autor do processo judicial é o Ministério Público. Essa é a regra, de acordo com os princípios estabelecidos pela lei orgânica do Ministério Público, e com a sempre cuidadosa fiscalização do Conselho Nacional do Ministério Público. Porque sempre que o Ministério Público não estiver dentro dos princípios estabelecidos pela lei orgânica, sempre que houver isso, chama-se a intenção de examinar o Conselho Superior do Ministério Público, para que, inclusive, possa estabelecer sanções ao agente do Ministério Público que descumpriu as normas estabelecidas pela lei orgânica. Então, temos aí o juiz que recebe a inicial, ele estabelece a citação da pessoa demandada e depois a pessoa demandada tem o direito de, em 15 dias, estabelecer, segundo o rito ordinário, estabelecer uma defesa fundamental que demonstre a prova em que ele dispõe em sentido contrário. Esta é a função nós estamos nos encaminhando para o final. Judicial. É um processo em que se admite plena defesa, em que se admite em que o contraditório é fundamental. Vejam, lá no procedimento administrativo, o Ministério Público pode acompanhar ou designar alguém para que acompanhe, mas ele não fará perguntas. As perguntas ele faz lá na investigação interna do Ministério Público ou depois que for recebida a inicial promovida pelo Ministério Público judicialmente. Aí se estabelece o Ministério Público agindo, perguntando, não só como custos leves, se é como custos leves também pode fazer, mas fundamentalmente como autor da ação, como parte da ação judicial relativa a procurar uma sentença condenatória ou absolutória de pessoas vinculadas à administração pública, em relação à qual se supõe a existência de atos de improbidade administrativa. Não sei se gostaria de fazer alguma pergunta, não sei se gostaria... Houve aqui já algumas manifestações, eu acho que, dentro do tempo designado, eu abordei o máximo que eu podia dentro dos parcos conhecimentos que me foram uma aula perfeita, por um mestre maravilhoso. Pela Houve antiga várias manifestações aqui, administração que eu faço em relação ao meu escritório. Ah, que bom, doutor. Fique aí, não vá embora. Teve várias manifestações aqui, eu não vou conseguir ler todas, porque foram muitas ao longo da sua preleção. O doutor Glauto Melo colocou grande professor Marco Aurélio, um dos maiores mestres da Faculdade de Direito da URGS. A doutora Gisele Cabral, muito bom, doutor Marco Aurélio. A doutora Solamita Santos Cabral, parabéns, doutor Marco Aurélio, pela excelente exposição, muito valiosa contribuição. A Marineida Mariano, parabéns, doutor Marco Aurélio, esta live é um curso maravilhoso.
Várias pessoas aqui se manifestaram e a gente ia tomar um tempo aqui enorme. Mas eu quero ver se a doutora Lúcia Copit, que ainda está aqui nos assistindo, para eu poder chamá-la. Eu vou tentar aqui chamar. Seria uma grande satisfação. Ela é a coordenadora do curso. Está aqui ela, estou chamando. Para ela poder participar aqui conosco, né? Seja bem-vinda, doutora Lúcia. Que coisa boa estar aqui conosco. Seja bem-vinda. O seu boa noite aqui na live do desembargador Marco Aurélio, que foi, inclusive, a senhora que teve a ideia de chamar. Dando uma espiadinha, e eu gostaria que ela se aproximasse também, porque é uma pessoa muito especial. Marisa, você está sendo chamada. Que realmente contribui muito. É verdade, nos deu grande apoio ontem. Se a doutora Marisa quiser aparecer, está às ordens. Também a nossa convidada. Oh, querida! Pela espiadinha dela. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao desembargador Marco Aurélio por ter aceito o nosso convite do IARGS, de fazer esta pré-apresentação do nosso curso. Que eu acho que neste momento a matéria é muito importante, e precisa que as pessoas ligadas, aqueles que trabalham com o direito, tenham mais pleno conhecimento do que é a probidade e a improbidade administrativa, para que os julgamentos possam ser corretos, sérios e realmente punir quem merece a punição, e não ser usado de forma alguma como uma revanche política. Então, nós fizemos um convite às pessoas que nós entendemos que aqui no Rio Grande do Sul realmente conhecem o que é improbidade administrativa. E eu, fazendo uma brincadeira com o meu mestre, que nunca foi meu professor na faculdade, mas foi meu professor no Ministério Público e que me ensinou, como diríamos, a pescar, ou seja, a trabalhar. Foi o meu primeiro chefe e que me ensinou muito como se trabalha, como se procura ver o futuro. E me deu muita segurança. Quando ainda muito jovem, eu entrava na área administrativa do Ministério Público e muito temerosa, porque naquela época, com os meus 18 anos, tudo era muito grande, muito difícil, muito impossível. E justamente o doutor Marco Aurélio, que hoje eu também chamo de desembargador Marco Aurélio, me ensinou que a gente pode sim aprender, que a gente pode lutar por aquilo que a gente quer e pelos nossos ideais. E aqui estou eu, ainda lutando pelos meus ideais e tentando ajudar os mais jovens a buscarem esses ideais. E por isso estou na direção do IARGS, ao lado da Sulamita, uma pessoa fantástica, que tem levado o IARGS no meio desse tsunami que nós estamos vivendo. E o IARGS não só está sobrevivendo, ele está se sobrepondo a tudo, trazendo pessoas maravilhosas para as nossas lives, para os nossos trabalhos, enfim.
Então, eu queria não só agradecer o desembargador Marco Aurélio por ter aceito o meu convite, mas, volto a dizer, numa brincadeira, eu pedi a ele que fosse o nosso garoto propaganda do curso sobre improbidade administrativa. E ele fez muito mais que isso, mas muito mais que isso. Ele nos trouxe uma aula que qualquer um que trabalhe com o direito vai querer continuar. E vai querer continuar sabendo o que mais podemos saber sobre improbidade. E eu tenho certeza que o senhor trará um número muito grande de participantes no nosso curso. Com certeza. Quero dizer aqui que o doutor Tiago Fischer, que colocou aqui para o desembargador, promotor, desembargador, advogado e sempre um grande professor. Muitas pessoas aqui assistindo, cumprimentando o desembargador pela aula perfeita que ele hoje ministrou aqui, mas não daria tempo de ler todos, porque afinal de contas já passamos de 1 hora. Quero só dizer que estamos assim nas nossas redes. Eu gostaria de dizer que o nosso curso não está se encerrando, ele está começando. Claro, eu ainda vou falar sobre isso. Vai começar no dia 18, isso mesmo. Excelentes. A começar pelo Dr. Paulo Torelli, isso. Que é uma pessoa bastante conhecida, o Dr. Maffini, o Dr. Camargo, o Dr. Aloysio Zimmer, a doutora Ana Feliciani, o Dr. Paulo Moreira, que todos certamente trarão uma contribuição enorme para essa matéria que não tem fim. Quando se começa a estudar, se quer ir mais adiante, o processo é completamente diferente dos processos que nós estamos acostumados a ver, assim como o direito eleitoral. Não? O direito eleitoral é um mundo à parte. E a ação de improbidade é outro mundo à parte. Ela começa de uma forma, ela passa da área administrativa, como bem disse o desembargador, para a área judicial, ela passa pelo Ministério Público. Ela já no Poder Judiciário, ela tem 2 fases também. Então, são muitas curiosidades, muitas coisas para nós aprendermos. E eu convido a todos, inclusive o desembargador Marco Aurélio, para assistir essas aulas. E nós teremos, assim como tivemos o início com o desembargador Marco Aurélio, finalizaremos o nosso curso com o filho, o nosso querido Paulo Moreira de Oliveira. No dia 8 de junho. Mas, doutora Lúcia, eu só quero lembrar que o IARGS está muito ativo nas suas plataformas digitais. E estamos assim nas nossas redes. No Instagram, com 2.772 seguidores. No Facebook, com 3.245 seguidores. No Twitter, com 538 seguidores. E o canal do YouTube, com 637 inscritos. Eu quero lembrar a todos que esta live que está acontecendo agora, amanhã, já vai estar postado no canal do YouTube do IARGS. Eu peço a todos que se inscrevam e cliquem no sininho para receberem as notificações. Não sei se a senhora quer dar mais detalhes do curso. Muito importante eu dizer, as inscrições do curso. Inscrições é pelo site cursoimprobidadeadm.eventize.com.br. Repetindo, curso improbidadeadm.eventize.com.br. Já tem um release postado no site, no blog do IARGS. E quem quiser obter mais informações é só ligar no número DDD 51 e o telefone 98-595-1773 ou pelo e-mail eventos.iargs@gmail.com. E no site, no blog, as informações estão super disponíveis. Para concluir, eu gostaria, sim, de agradecer
a esta pessoa maravilhosa que está coordenando essas lives e que a cada dia fica melhor. E que é a nossa jornalista, a doutora Terezinha Tassitano. Doutora não, jornalista. Desculpa, é o lápis. Superando o Covid, né? Mostrou a sua força, porque até o Covid ela conseguiu superar, e está aqui ajudando o IAGS a caminhar cada vez mais para frente, mais para cima. Muito obrigada. A toda a nossa diretoria, em especial a nossa querida Sulamita, e novamente ao desembargador Marco Aurélio e à sua querida Marisa, os nossos agradecimentos, porque sei que ela trabalhou bastante para conseguir montar tudo direitinho para que hoje tudo saísse 100%. É verdade. Desde ontem que estamos treinando. Obrigada treinando. a todos, uma boa noite. E obrigada, até mas não vai embora não, doutora. Fica aí. Não vai embora, fica aí. Bem, Quero estender também. Quando ouviremos o doutor Paulo Torelli. Fico muito grata pelos elogios e estendo também a doutora Ana Amélia Prates, que me ajuda aqui nas lives. Com a palavra agora o nosso querido desembargador. Mil perdões por não ter mencionado o nome, que eu estava no meu pensamento, mas a emoção, né, acabou me tolhendo. Palavra agora com o nosso desembargador. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à doutora Lúcia Giblin-Kopitke a sua presença, a manifestação extraordinária, que deveria ter sido até a palestra inicial, com tudo que ela sabe de direito administrativo. Ela começou lá na Procuradoria e fez uma grande carreira, foi juíza do Pleno do Tribunal Eleitoral, sabe tudo de direito. De maneira que a Lúcia, eu quero mandar um grande abraço a toda a família dela, que eu recebi as fotografias muito boas. E quero, fundamentalmente, deixei para a final, estabelecer uma manifestação de alegria, de reconhecimento à nossa jornalista Terezinha Tassitano. Muito Ela obrigada. É a grande responsável pela divulgação de tudo que está acontecendo no Instituto de Advogados. E eu mando, então, a Terezinha, eu sei que mando também em nome da Marisa, que está aqui no meu. Mandamos um grande abraço a Terezinha e que ela continue sempre assim como é. Agradeço a todas as manifestações. Muito obrigada, e dou por doutor, encerrada a minha participação. Muito obrigada, de coração. Bom, a próxima live vai acontecer agora nesta quinta-feira, dia 29 de abril, às 20 horas, com o Dr. Paulo Torelli. Ele é associado do IARC, doutor em Direito pela USP e professor de Direito Constitucional. Ele falará sobre Estado, probidade e República Constitucional. Eu farei a mediação novamente. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço pela participação, pela audiência de todos e desejo uma boa noite. Muito obrigada, desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira. Muito obrigada, doutora Lúcia Kopitke. Mais informações sobre o curso no site e no blog do IARGS. A Ana Amélia aqui está me mandando uma mensagem. Quero ver se tem mais alguma coisa aqui importante para poder falar. Manifestação de todas. Todos mandando abraços, mandando beijos e felicitando pela live maravilhosa de hoje. Uma perfeita aula, como eu já havia prevenido. Vindo do desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, a gente não poderia esperar outra coisa. Boa noite a todos e muito obrigada. Até quinta-feira que vem. Boa noite.